Olá pessoal, meu nome é Carlos Júnior, vou estar apresentando para vocês aí mais uma videoaula sobre a introdução ao WebParts, tá? Os WebParts, eles não são um conceito novo, tá? Mas que surgiu a partir do ASP.NET 2.0, de forma fácil e poderosa, vamos dizer assim. O WebParts nos permite criar páginas com conteúdo gerenciável pelo usuário, onde você pode arrastar controles, mudar a aparência, ocultar o que não for preciso, ou exibir novamente essas informações, enfim. Traz para o ambiente web uma interatividade completa, tá? entre o usuário, a aplicação e tudo isso com persistência. Ele consegue persistir esses dados, tá? Ele consegue manter essa aparência para determinado usuário. Bom, como que é feito isso? Uma página ASP.NET utilizando o WebParts pode estar em diferentes modos. Cada modo diz respeito ao comportamento do conteúdo, né, da página e como o usuário pode interagir com este conteúdo. São 4 modos possíveis: normal, catalog, design e edit, ok? Eu vou estar explicando alguns deles, né, desses modos, e vou mostrar como que funciona, tá? No modo normal, a página fica em modo normal, né, e não permite nenhuma interatividade com o usuário. Então, eu vou mostrar para vocês cada um desses modos. Tá? E o catálogo ele exibe a relação de seções da página, bem como permite ao usuário indicar em qual seção determinada que o item vai aparecer para ele. Ele permite também restaurar esses controles que foram fechados. Tá? No design, o modo design ele permite fazer o gerenciamento de zonas em uma página. Você consegue determinar as zonas da página. Né? E o edit, né, que eu falei para vocês, permite editar as zonas de determinadas páginas. Bom, eu vou criar aqui uma aplicação no Visual Studio. File, New, Website. No nome da aplicação, eu vou colocar WebParts, ok? Vou criar uma aplicação ASP.NET Website, File System, tá? Para Location, Visual C# para linguagem e .NET Framework 3.5. Volto a dizer que esses exemplos, tá? WebParts, por exemplo, nada tem a ver com a linguagem Visual C#. Ela pode ser utilizada com VB, com J#, com C++ e com outras linguagens da plataforma .NET. Então, nós vamos criar aqui a nossa aplicação. Ok. Vamos aguardar a aplicação ser criada. É bacana demais o WebParts, gente. Para quem não conhece, o site do Google tem isso, o igoogle.com. Você consegue arrastar as janelas, colocar o conteúdo, tudo da maneira que você deseja. Vou no modo design, tá? da nossa tela. E eu vou arrastar para a nossa tela aqui um controle chamado WebPart Manager. Vou explicar para vocês o que é o WebPart Manager. Vou marcar aqui WebParts. WebPart Manager. Bom, o WebPart Manager ele é um controle disponível na guia, né, de WebParts e ele é o responsável por todo o gerenciamento do conteúdo e do seu estado. É o principal controle e é obrigatório quando trabalhamos com WebParts. Se torna obrigatório. Para quem viu a aula de Ajax, nós temos lá o Script Manager do Ajax. É a mesma coisa, o WebPart Manager. A gente precisa dele para poder gerenciar isso, tá? O gerenciamento de todo o estado e conteúdo do WebPart Manager ele é feito utilizando o banco de dados, tá? Que nesse caso a gente pode utilizar o SQL, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Depois de colocar o WebPart Manager, nós vamos colocar aqui o WebPart Zone, ok? Vamos arrastar aqui um WebPart Zone. Ele vai criar uma zona aqui para a gente, tá? E através da Smart Tag, tá? Eu vou escolher a opção de auto-formatação. Vou vir aqui, ó, Auto Format, ok? E vou selecionar aqui um tipo de formatação que eu desejo. Vou colocar aqui Colorful, tá? Para ele poder aparecer uma cor diferente para a gente. Bom, para dentro dele, só para a gente testar, eu vou colocar aqui um text box, ok? Arrastei o text box. Vocês vão ver que o text box é um pouco diferente, tá vendo? Ele fica um pouquinho diferente.
Vou colocar mais um aqui, ó. Olha aí que bacana. Vou rodar a aplicação só para vocês verem o que acontece. Olha aqui que legal. Eu não fiz nada. Só arrastei os controles. Não digitei uma linha de código. E eu posso, inclusive, fechar, tá vendo? Fechei. Aí acabou também a aplicação. Aí eu vou ter que sair dela, ok? Então não fiz nada. Só coloquei aí arrastei o Web Part Zone e o Web Part Manager. Bom, vamos personalizar aqui um pouco o nosso controle, tá? Que a gente pode mudar aqui pelo title, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui no Source, ok? Bom, nós temos aqui o Textbox 1 e o Textbox 2, tá? O que a gente pode fazer é o seguinte, mudar o title. Olha aqui, ó. Eu tenho uma propriedade chamada title. Só um minuto. Opa, não é aqui. É no Zone Template, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Title. Vamos colocar assim, ó. Primeiro. Segundo, ok? Vou executar a aplicação aqui de novo. Uma coisa, se a gente fechar, vou explicar para vocês, se a gente fechar o text box, né, aqueles campos, como eu fiz, cliquei em fechar, eu não tenho como restaurar. Por quê? Porque ele guarda o estado da aplicação, foi como eu falei para vocês. Ele guarda o meu perfil. Bom, eu fechei, quer dizer que eu não quero ele aberto de novo. Mas mais para frente eu vou explicar como que a gente restaura esses que a gente fechou no modo Catalog, tá? Mas não se preocupe, para que a gente possa voltar a ele a ser exibido, é só mudar aqui o nome do text box. Vamos colocar aqui, ó, txt nome e txt sobrenome, ok? Não tem nada a ver, mas é só para poder mudar aqui o nome, para que ele reconheça que é um objeto novo e volte a aparecer, tá? Então, Ctrl F5 é porque ele guarda essas informações, é como eu falei. Ele guarda por perfil, ok? Então, criei aí, ó. Minimizar, não vamos fechar para não ter problema de novo, ok? Primeiro e segundo a gente modificou aí os nossos controles, né? Você pode também personalizar os textos, tá? Do menu desses controles aqui. Que ficam aqui, minimizar, fechar, ok? As propriedades close, quer ver, ó? Tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem. Deixa eu achar. Aqui, ó, close verb, tá vendo? Eu tenho ali na nossa aplicação minimizar e fechar, certo? Minimizar e fechar. Eu posso modificá-la através dessa propriedade, tá? Close verb, do Web Part Zone, ok? Do Web Part Zone aqui, ó, close verb, connect verb, delete verb, tá? Mas não vou alterar aqui não, vou deixar ele padrão. Bom, eu mostrei aqui para vocês o modo normal, tá? O modo normal do Web Parts. Bom, eu vou mostrar para vocês agora como é que faz o modo Catalog, tá? Como eu disse, o modo padrão é uma página normal. A gente vai ver agora como que a gente coloca uma página em modo Catalog. E quais as funcionalidades desse modo. Porém, nós temos que criar mais duas zonas, tá? Para poder trabalhar com o modo Catalog, para que a gente possa entender melhor, tá? Então, vou criar aqui mais duas zonas. Vamos arrastar aqui. Web Parts, Web Parts, Web Part Zone, tá? Web Part Zone 2, ok? E vamos colocar aqui um terceiro Web Part Zone. Vamos colocar aqui embaixo, aqui, não tem problema não, ok? Vou colocar aqui embaixo. Pronto. Bom, para isso agora, dentro de um deles, a gente vai colocar um button. Tá?
E no outro a gente vai colocar aqui um checkbox, só para efeito de teste, ok? Efeito de teste, coloquei aqui checkbox 1. Vou criar aqui um terceiro botão, só para a gente poder trabalhar com o catálogo. Só que esse botão que eu vou colocar fora aqui dos Web Parts, tá? Do Web Parts Zone. Vou mudar aqui o texto dele para Catalog, ok? Bom, se vocês perceberem, eu tenho aqui no Web Parts um Catalog Zone. Eu vou arrastar ele para cá também, tá? Vamos colocar aqui Catalog Zone. E vou dar uma autoformatação para ele. Vamos colocar a mesma, né? Parecido. Deixa eu ver qual que era que eu coloquei aqui. Vou colocar esse aqui, ó. Ok, tá? E dentro desse Catalog Zone, tá? Porque o Catalog Zone, ele é um container, tá? Ele é um container de catálogos, vamos falar assim, de página. Nós vamos colocar dentro dele um Page Catalog Part. Page Catalog Part, tá? Dentro do Catalog Zone. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes aqui no botão Catalog, tá? E vou colocar um código aqui simples para a gente poder alterar. Vamos colocar aqui Web Part Manager 1, né, no caso. Aliás, não. Web Part Manager. Vamos colocar MGR. Web Part Manager 1, MGR, tá? Ponto e vírgula. Bom, para mim colocar o Web Part Manager aqui, eu preciso criar um using system.web.i.webcontrols.webparts, tá? Não sei se vocês repararam, ele fala que eu tenho que colocar esse namespace. Então, eu já coloquei o namespace lá. O que a gente vai fazer agora? Nosso MGR, que é o meu webpart que eu criei ali, vai pegar o webpart manager, tá? Webpart manager ponto get current web part manager. De onde? Eu vou passar para ele que é a própria página, tá? Então, eu passo para ele page. O que ele vai fazer? Vou terminar o código, vou explicar para vocês o que ele faz. mgr.display display mode recebe mgr.support display modes. Vamos colocar aqui, ó, catalog, ponto e vírgula. Bom, esse código que eu fiz, ele declara um tipo WebPart Manager, tá? E recebe o gerenciador da página por referência, que é nesse caso aqui. O que eu faço aqui, logo aqui em seguida? Eu altero o seu modo para catalog. Tá? Então, o que eu faço? Eu coloco o nosso WebPart Manager como catálogo. Ele recebe aqui o tipo catálogo. Ok? Bom, vamos rodar aqui a aplicação. Vou rodar aqui a aplicação. Bom, aí eu tenho aqui, ó, botão, tá vendo? Posso minimizar, posso restaurar. Lembra que eu falei sobre o... Agora eu vou colocar aqui, ó, catálogo. Tá vendo? O que eu tenho dentro do catálogo? Eu mostro aqui as webparts, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo. Vamos pegar aqui o primeiro. Lembra que eu fechei ele e eu falei para vocês que não tinha como restaurar? Pois é, agora tem. Eu posso pegar aqui, ó, olha lá, o catálogo de páginas, primeiro e segundo. O que eu faço? Adicionar. Aí ele adiciona, tá? A mesma coisa eu posso fazer o seguinte, vou fechar aqui, ó, fechar. Vou pegar aqui primeiro e segundo, vou adicionar ele aonde? Vamos adicionar ele no WebParts Zone 3. Olha o que ele faz. Ele joga meu WebParts para cá, tá vendo? Então a mesma coisa eu posso pegar e arrastar. Olha que bacana. Não preciso ficar aqui pelo WebParts Zone, por aqui. Posso simplesmente pegar e arrastar. Não é bacana isso? Olha aqui, ó. Gente, simples, tá? A mesma coisa eu posso fechar ele. Eu posso pegar aqui, ó, minimizar.
Aí eu tenho ele minimizado. Então aqui, ó, Web Part Zone 2, Web Part Zone 1, Web Part Zone 3. Então eu não tenho esse modo, tá? Eu não tenho nada dentro desses Web Part Zone fechado, né? Então eu posso fechar o seguinte, eu posso fechar o Web Part Zone. Eu venho cá e fecho, tá? Ou restauro. Transformo em Catalog. Vamos fechar aqui, ó, esse aqui, ó, fechar no Web Part Zone 2. Tanto que ele fala, adicione Web Parts a esta área soltando. Eu posso pegar aqui meu Web Parts aqui, ó, e jogar para cá. Não é legal? Agora eu vou pegar aqui, ó, sem título, o que eu quero? Adicionar aonde? Vou adicionar ele na Web Part Zone 1, que é junto com o Text Box. Estão conseguindo ver, gente, como é que é legal isso? Só de arrastar e soltar, olha lá. Só de arrastar e soltar ele muda aqui para mim. Tá vendo que legal? Então é só arrastar e ele faz todo esse processo para a gente, que é muito bacana e muito fácil de fazer, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, eu transformei ele em catálogo para que eu possa fazer isso aqui, né? Para que eu possa ter toda essa informação. Bom, se a gente quiser voltar ele ao normal, vamos colocar aqui mais um botão. Colocar aqui um botão. Vou mudar aqui, ó, normal, ok? Bom, então mudei ele para normal. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui o código, tá? Que código que eu vou pôr aqui? O mesmo código, só vou mudar ali o tipo do catálogo, que vai ser Browse. Olha aqui que bacana. Browse, tá? Bom, as alterações que o usuário faz na zona são persistentes, tá? Então, voltar ao modo normal não vai desfazer essas alterações que ele fez, tá? Bom, nesse modo, o usuário pode, né, além de minimizar e fechar um controle, arrastar de uma zona para outra, ou mesmo ordenar tarefas que são possíveis também no modo catálogo que a gente pode fazer sem exibir, né, o controle Catalog Zone e sem a possibilidade de mostrar um controle oculto nesse caso, tá? Então vou mostrar aqui como é que funciona. Olha aqui, ó, nós estamos no modo, tá? Modo normal, tá? Inclusive, olha, vou fechar aqui, ó, fechei. Agora eu vou transformar no catálogo. O catálogo traz para mim, tá vendo? Vou adicionar ele aqui. O catálogo traz para mim os Web Part Zone e eu posso fazer as modificações, tá vendo? Então eu posso fazer as modificações aqui que ele vai deixar e vai persistir isso também. Se eu voltar ao normal, ele não muda, tá vendo? Ele persiste, ele vai continuar do jeito que eu deixei. Não é muito legal isso? Ele guarda as informações do usuário. Então, o usuário no seu sistema, no seu site, pode colocar determinadas coisas aonde ele quiser, aonde bem ele entender, tá? Que é muito legal, que dá interatividade, né, para o usuário. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca no modo design, tá? Vou arrastar mais um botão aqui para ficar igualzinho. Arrasta um botão, vamos colocar ele aqui, ó. Opa. Para cá. Tem hora que eu apanho aqui do Visual Studio para poder colocar um botão no lugar que eu quero. Aqui, tá bom? Afastar. F4. Vamos lá. Design. Design. Ok? O que eu vou fazer? Clico duas vezes no botão para gerar o evento. Vou colocar aqui, ó, a mesma coisa. Design. Está escrito certo? Tá. Isso. Bom, vamos lá, vamos executar aqui a aplicação. Modo normal, é isso aí. No modo catálogo é o que a gente conhece. No modo design, eu consigo alterar, tá vendo? Consigo alterar e tudo mais, ele vai guardar, eu posso minimizar, posso restaurar, posso fechar. Mas, no modo design,
eu não consigo restaurar, tá? Se eu fechei, acabou. A diferença entre o modo design e o modo normal é que no modo design eu consigo modificar, tá? No modo normal eu não consigo modificar. Mas se eu fechar, independente do modo normal ou no modo design, eu não consigo restaurar. Só no modo catalog que eu consigo restaurar os web parts que eu fechei, tá? E agora mais um modo, só que ele é um pouco mais complexo, tá? É o modo edit. O modo edit, por ele ser um pouco mais completo, vamos dizer assim, por ser mais complexo, tá? Ele é rico em funcionalidades e tem um modo de edição. Através desse modo, tá? O usuário final ele pode personalizar inúmeros aspectos do controle, como aparência, comportamento, layout. Ele que pode fazer isso, o usuário pode fazer isso. Olha que bacana. O modo de edição é possível com a adição do controle editor zone, que também é um container que pode receber um chamado appearance editor part, tá? Ou behavior editor part. E ainda tem layout editor part e property editor part, tá? Vamos colocar aí em funcionamento, vamos ver como é que ele vai se comportar dessa vez. Vamos lá. Web Parts. Vamos colocar aqui, ó. Editor Zone. Vou colocar aqui para baixo, tá? Editor Zone. Vou colocar mais um botão que é para poder mudar para Edit. Olha aqui, ó. Vou até colocar aqui embaixo, que vai ficar pertinho aqui do Editor Zone. Não, vamos colocar aqui junto com os outros, que é para ficar tudo no lugar só. Vamos colocar esse aqui. Isso. Vou colocar ele aqui. Ok. Botão Edit. Ok? Vou clicar duas vezes e eu vou colocar o quê? O mesmo código. É difícil demais o WebParts, né, gente? É muito fácil isso. Então, nós vamos colocar aqui, ó. É muito fácil você colocar interatividade no seu sistema. Beleza? Criamos aqui o evento, só que é o seguinte, precisa fazer algumas alterações, tá? Para o modo de edição funcionar. Primeiramente, a gente vai adicionar alguns códigos lá no webconfig. Vou abrir aqui o webconfig, que é o arquivo de configuração do .NET. Vou descer aqui, ó. Vamos procurar aqui aonde que eu vou colocar, tá? Tem um lugar certo para colocar os códigos do webconfig, ok? System.web, vamos achar ele aqui, ó. System.web. Vamos colocar aqui logo abaixo dele. Vamos colocar a seguinte tag, tá? Web parts, ok? Abre e fecha. Abre aqui personalization, ok? Mais um campo, authorization, tá? Parece complicado, mas é muito simples. Allow, permitir, tá? Users, vamos colocar aqui asterisco, tá? Vou explicar para vocês aí. Roles, admin, verbs, tá? Enter, shared, scope, ok? É isso que a gente precisa, tá? Essa configuração deve ficar aí dentro do system.web, do webparts, tá? Para poder funcionar. Agora nós vamos fazer mais uma alteração aqui no code behind, tá? Da página. Vamos lá no page load. Vou colocar um pequeno código, tá? If webparts webpart manager manager 1 ponto personalization ponto scope, tá? For igual a personalization scope, deixa eu achar ele aqui, personalization scope ponto user, se for igual a user e
Web Part Manager, Manager 1 ponto, personalization ponto toggle scope, tá? Se ele for igual a um desses, se for igual a um e igual ao outro, tá? A gente vai executar uma determinada ação, que é Web Part Manager 1 ponto personalization ponto toggle scope, ok? Para tornar aí o nosso aprendizado mais claro, mais simples, tá? A gente vai estudar os 4 editores que existem. Então, colocado esse aqui, desculpa gente, aqui é can enter scope, tá? Se for, se eu puder, tá? Ele retorna aí o valor, tá? Se eu posso ou não compartilhar esse escopo, tá? Então, a gente vai estudar aí agora o Appearance Editor Part, tá? Nós vamos adicionar ele lá no Editor Zone. Vamos lá no Editor Zone que a gente criou. Vou colocar aqui, ó, no Web Part. Vamos colocar o Appearance aqui, Appearance Editor Part, ok? Ele vai trazer aí algumas propriedades, tal, o que a gente quer que faz, ok? Bom, agora nós vamos rodar aqui a aplicação para poder mostrar para vocês como que funciona. Aqui, ó, para vocês repararem, eu só tenho minimizar e fechar, minimizar e fechar, minimizar e fechar. Agora é o seguinte, Edit. Quando eu clicar aqui, ó, opa, faltou algo. Vamos ver aqui o que pode ter faltado. Edit. Coloquei aqui no modo Edit. Deixa eu ver aqui porque que pode estar errado. Aqui está certo. Edit, né? Suporte display. Page. Vamos voltar aqui. Web Parts, Users, Roles Admin, Verbs, Enter Shared Scope. Estou tentando ver aqui por que ele deu errado, tá? Só um minuto. Vamos executar aqui de novo. Vamos ver aqui. Edit. Fechar, minimizar e fechar. Minimizar e fechar. Deixa eu ver aqui. Design. Edit. Tô achando que é o meu edit aqui que não está funcionando bem. Deixa eu ver aqui. Lembrando que eu não edito as aulas, tá? Todas as aulas são mostradas, inclusive, com erros ou não funcionamento, justamente para vocês poderem aprender com as mensagens de erro ou aprender com determinado componente, com determinado comportamento. Então, está acontecendo algum erro aqui, ó, que eu preciso entender por que ele está fazendo. Bom, vamos ver aqui o botão Edit. Por que ele não está? Ah, tá. Olha aqui, ó. Tá vendo que o botão Edit não tem um on-click? Nós temos que colocar um on-click nele. Agora, por que não veio um on-click? Só o .NET explica, tá? Vamos colocar aqui, ó, onClick e o nosso método lá do onClick. Botão 5 aqui, ó. onClick, botão 5. Vamos lá, vamos executar a aplicação. Edit. Agora sim. Então era o evento botão. Olha aqui, ó. Editar, tá? Então, gente, só voltando aqui rapidinho. O que era o problema? Eu tinha um botão aqui que estava, não sei porquê, me mostrava que eu tinha um evento clique aqui, mas no meu HTML aqui, no meu ASPX, não executava, porque não tinha esse onClick aqui, tá? Sem esse onClick ele não executa, tá?
que é justamente aquela propriedade. Bom, por que ela não foi adicionada, não sei explicar. Alguma coisa aconteceu, algum erro no .NET. Bom, no Visual Studio, vamos dizer assim. Vamos voltar aqui, o importante é que funcionou. Nós temos aqui minimizar, fechar e editar. Vamos editar. Olha que bacana, gente. Vamos colocar aqui, primeira caixa de texto. Vamos colocar título e borda, direção esquerda para direita, os pixels. Vamos colocar aqui ó, em pixels, vamos colocar ele de 150 de altura e 150, tá. O que eu faço aqui agora? Ok, ou aplicar, tá? Eu posso dar aplicar, olha o que ele faz. Ele alterou tudo aqui para mim, olha que bacana. Então eu posso editar os meus controles, isso que é o mais legal. Aqui não, agora ele já voltou ao normal. Então se eu posso chegar, minimizar, posso vir aqui, restaurar. Eu posso editar esse cara aqui também. Olha lá, vou editar aquele ali agora. Segunda caixa de texto, tá? É muito legal isso. Da direita para a esquerda, vamos colocar aqui de 10 por 10. É bem pequenininho. Tá? Eu posso colocar oculto também. Se eu colocar oculto, não vai aparecer, né? Então, olha aqui, que bacana. Tá? Muito legal isso, né? WebParts é fácil de se utilizar. É fácil de trabalhar com WebParts, tá? Muito bacana mesmo. Bom, depois disso aqui, você pode dar um OK, tá? Depois que você pode simplesmente fechar também, tá? Fechar a zona, ele fecha. Não tem problema nenhum. Você pode fechar e alterar da maneira que você quiser. Uma outra coisa é que ele ele guarda, tá? Ele guarda tudo, todas essas informações para o usuário, tá? Eu alterei, eu posso vir e ter lá as minhas informações, né? Vamos falar assim, tá? Aplicar, ele vai lá, ó, teste, viu que bacana? E ele guarda as minhas informações, tá? Ele guarda todas as minhas preferências. Bom, vamos fazer aqui mais um, tá? Que é o Behavior Editor Part, para finalizar. Nós vamos remover aqui o Appearance, tá? E vamos colocar aqui um Behavior Editor Part, ok? Nós vamos colocar aqui isso aqui já está ok, né? O nosso controle. Beleza, vamos executar. O Behavior, ele é mais completo, tá? Edit. Lá veio o meu edit de novo, ficar sem o... Vamos voltar lá. No meu default. Bom, pelo menos agora está aqui, né? O onClick. Então, vamos só ver aqui por que ele deu o erro. Deu erro não, né? Ele não executou. Vamos executar aqui de novo. Edit. Olha lá, editar. Olha que legal, gente. Olha o tanto de coisa agora que eu tenho para poder fazer naquele controle. Então tem aqui a pancada de coisa, tá vendo? Modal, jeito de ajuda, link de ajuda que eu posso colocar, a imagem do ícone, a mensagem padrão de erro, se ele é modal, se eu permitir fechamento, permitir conexão, permitir edição, permitir ocultar, tá vendo? Eu posso fazer um monte de coisas. Vamos aplicar aqui. Eu alterei só o... que eu alterei lá? Foi um negócio de link de ajuda. Então eu posso ter aqui um link de ajuda, tá vendo? Olha aqui que bacana. Eu coloquei lá o texto. Aí ele mostra um link de ajuda em modo modal, tá vendo? Gente, é muito legal o WebParts. Muito legal, olha aqui. Então ele não deixa clicar, porque é modal. Então tem que clicar aqui em outro lugar, tá? Bom, gente, espero que tenham gostado muito dessa videoaula, porque ele é muito bacana. O WebParts é muito legal de se trabalhar.
e ele guarda as preferências do usuário, tá? Isso que é bacana. Como que ele guarda? Aqui, ó, através de um banco de dados SQL Server 2005 que eu falei para vocês logo no início. Em algum momento eu criei esse banco de dados? Não, eu não criei esse banco de dados em momento algum. Quem criou esse banco de dados foi o próprio .NET. Quando a gente começou a utilizar o WebParts, ele criou esse banco de dados aqui para mim, justamente para poder controlar todas essas informações. Se você for publicar essa aplicação, você vai ter que publicar junto o ASP.NET-DB, tá? E eu vou explicar mais sobre esse banco de dados, ASP.NET-DB, na hora que eu for falar sobre a aula de Memberships e Profile. Ela também é muito legal, muito bacana mesmo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado muito dessa videoaula. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode mandar aí para o meu e-mail, tá? Ou através do fórum lá. E estamos aí para ajudar sempre vocês, tá? Avaliem a aula, comentem, conversem com outras pessoas, discutam isso porque é muito legal. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!